Começando mais o Ilustra Tips aqui no Crasso Conversa Oficial, o seu quadro de pintura no tradicional. E para quem não me conhece, eu me chamo Victor, sou um dos novos integrantes aqui da Crasso e um dos membros aqui do canal Crasso Conversa Oficial. Pessoal, eu queria muito agradecer o feedback que vocês deram lá naquele último vídeo, que nós abordamos 3 formas de como colorir os seus desenhos, como dar uma textura diferente aos seus trabalhos. Caso não tenha conferido, convido a todo mundo a conferir o último vídeo aqui do Ilustra Tips. Só clicar no card ali em cima que você tem o link. Mas assiste depois desse que um assunto complementa o outro, combinado? E nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre algumas formas, né, alguns conceitos para você colorir o seu desenho, mas no caso escurecer a pintura do seu desenho sem necessariamente utilizar uma cor preta ou até mesmo uma cor mais escura do que é naquela região. Vamos aqui falar um pouquinho de como deixar o seu desenho muito mais agradável para quem possa conferir o seu trabalho nas redes sociais, pessoalmente, ou seja lá aonde for. Mas antes de passarmos para a mesa, gostaria de contar com seu apoio nesse vídeo, clicando no like, compartilhando este material com algum amigo que queira aprimorar seu conhecimento no tradicional, ou queira mesmo conhecer alguma coisa nova. E também, caso você seja novo por aqui, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações para que sempre que aconteça alguma coisa aqui, você receba aí da onde estiver. Mas agora, vamos ali para a mesa e vamos colorir este belo desenho. E antes de partirmos para a parte prática, o mais correto seria nós falarmos um pouquinho do que é esse círculo cromático, essa paleta de cores. É claro que esse tema demanda um vídeo próprio para isso, mas aqui vamos fazer um comentário bem objetivo, bem sucinto para não deixar esse assunto passar despercebido, tá bom? E o círculo cromático ele é uma paleta de cores composta por 3 cores primárias, 3 secundárias e 6 terciárias. E ele é um facilitador na elaboração de projetos, já que nele temos acesso à composição de cores, luminosidade, saturação e sombra que devem ser utilizados. E ainda falando sobre o círculo cromático, temos 2 conceitos nele também demonstrados, nele colocados, que são as cores análogas, que são as cores próximas uma das outras, e também as cores complementares, que são aquelas cores opostas à cor que você selecionou no círculo cromático. E um conceito muito legal a se trabalhar também, usando cor, lápis de cor e tudo mais, é utilizar o conceito das temperaturas das cores, as cores quentes e as cores frias. De acordo com um estudo de um psicólogo alemão, Wilhelm Wundt, eu não sei pronunciar o nome dele, perdão por isso. De acordo com esse estudo, algumas cores trazem sensações diferentes para determinadas pessoas. Por exemplo, se você utiliza muito cores frias, como o azul, o roxo e toda essa gama, lembra uma sensação de calma, tranquilidade, aquela sensação fria que por muitas vezes pode remeter a uma lembrança, a calmicidade, se essa palavra existe, da água, a tranquilidade da água, melhor dizendo assim. Então, cores frias trazem essa sensação para a pessoa. Em contrapartida, temos as cores quentes, como o vermelho, o amarelo, o laranja, que elas transmitem uma sensação de calor, uma sensação de sangue, sabe? Aquela sensação forte, que quando essas cores são muito utilizadas no desenho, nós sentimos um certo incômodo, a nossa vista dói um pouco. Então, é muito interessante ter essa noção de como utilizar e o que utilizar nessas cores, porque dependendo da composição que você faz, ela vai pedir certas cores. E se você utilizar cores erradas em relação a essa composição, não ficaria um trabalho muito chamativo e seria um trabalho muito incômodo aos olhos de quem está observando e imagina aos olhos de quem está produzindo. Então, ter essa noção de cor quente e cor fria, essas cores neutras e tudo mais, é muito importante para você aplicar no seu desenho. Porém, as cores quentes, cores frias, aplicadas como uma forma de sombra, como uma forma de profundidade, elas também trazem resultados diferentes para o trabalho com o lápis de cor. Por exemplo, vamos aqui então fazer uma pintura bem rapidinha do Kamen Rider Build da série do mesmo nome, de 2017, e as cores predominantes nele são o azul e o vermelho. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês que o preto não é a única forma para que você possa fazer as sombras no seu desenho. Na parte vermelha eu utilizarei o preto, e na parte azul utilizarei cores como o lilás, o roxo, essas cores mais frias, para mostrar para vocês que não é só o preto, não é só as cores escuras que escurecem um desenho.
mas sim também há outras cores que também você consegue fazer um resultado muito bacana e muito divertido. E como vocês podem ver no vídeo, eu estarei utilizando esses lápis da Faber-Castell. Muitos pediram no último vídeo, inclusive muito obrigado pelo feedback e apoio de vocês naquele vídeo passado. Então, nesse trabalho todo, utilizarei todas as cores em relação a esse trabalho da Faber-Castell, como vocês podem ver no vídeo, tá? Como falei, o Kamen Rider Build tem as cores predominantes vermelho e azul, e nós vamos trabalhar um pouquinho esses conceitos no personagem. Mas vamos começar pelo, digamos, o comum, que é utilizar a cor preta para fazer as sombras do personagem, tá bom? Então, no caso, utilizarei nessa região a cor vermelha, e depois, na outra parte, eu falarei um pouquinho utilizando a cor azul e usando cores como lilás, cores como roxo e cinza para realizar a sombra de uma área mais azulada, tá bom? Então vamos aqui então pegar o lápis preto. E a primeira coisa é você marcar a região que o personagem está, onde está a sombra do personagem com o preto. Mas o importante é que nessa hora você não aplique tanta força, porque se você aplicar muita força, você não consegue fazer uma passagem de cor bem envolvente, bem gostosa de ser vista pela pessoa que está observando, e não fica aquela coisa muito forçada, aquela coisa muito oh my god, não sabe, que dói os olhos. Então vai com calma. E naquele vídeo passado eu falei sobre algumas formas para você executar movimentos com a pintura, com o lápis de cor, que daria resultados diferentes. Então aqui utilizamos a forma do circular, vou fazendo movimentos circulares e trabalhar em camadas para que fique um resultado muito mais envolvente. Agora começamos a pintura com o nosso preto, e uma coisa muito divertida a ser feita é você brincar um pouquinho com a pressão do lápis na hora que você for fazer essa sombra. Nesse caso, estamos utilizando a cor preta para ser a nossa, digamos, cor entre aspas base para realizar a sombra na região vermelha. Então, vá com uma pressão um pouquinho mais forte e fica brincando, regulando de pressão, região um pouquinho mais escura, uma região um pouquinho com uma pressão menos forte, uma pressão um pouco mais leve, porque você tem também umas passagens de cores bem interessantes quando você regula a pressão que você aplica no lápis, na folha. Mas toma cuidado com a pressão que você aplica, porque por muitas vezes, se o lápis estiver muito bem apontado e você aplica uma pressão muito forte, você acaba riscando, ou como dizemos, machucando a folha, e você não tem um resultado tão natural, e fica aquele vergão branco, fica um puta riscão branco ali, que não fica muito bacana no desenho, além de você prejudicar toda a composição dessa obra. Então toma cuidado um pouquinho com a pressão que você aplica na folha, toma cuidado a forma que você pinta, e é muito interessante você pintar com a forma circular, porque você consegue controlar melhor a pressão que você aplica na folha, e também você consegue fazer umas passagens muito mais interessantes com essa forma de pintura. E aí você vai aplicando cores da família cinza, como um cinza escuro, um cinza quente, o próprio prata também ajuda nessas horas, que para você, quando você for colocar a cor vermelha e as cores derivadas da vermelha, você consegue ter uma passagem de cor, fazer aquele degradê muito mais interessante, muito mais, digamos, homogêneo, uma passagem de cor muito mais divertida e interessante do que você fosse fazer aquela coisa meio chapadinha. Então são essas coisinhas que na hora que a gente aplica no desenho, na hora que a gente faz na prática, tem umas diferenças, tem uns resultados muito mais envolventes quando você finaliza a sua pintura. E uma outra coisa também muito interessante é que na hora que você for fazer uma região onde tem uma luminosidade branca muito forte, ou tem uma passagem de cor para a cor branca, utilizar cores derivadas do vermelho, só com uma saturação um pouco menor para você fazer essa passagem de cor. Como por exemplo, você pode utilizar o rosa claro, você consegue utilizar o laranja também para poder fazer uma passagem de cor para o amarelo. Então são essas misturas de cores, toda essa família que envolve a cor vermelha, que você consegue fazer umas coisas bem interessantes. Por isso é muito importante que o estudo do círculo cromático seja feito e o entendimento das cores análogas e opostas sejam entendidas.
Com a parte vermelha já finalizada, pessoal, agora eu vou fazer a parte azul, pelo menos um pouquinho do trechinho dela, para mostrar que não precisa só do preto para poder fazer cores mais escuras, cores um pouco mais carregadas, com a sombra um pouco mais forte, com uma sombra muito marcada na região. Mas antes de partirmos para a parte azul, gostaria de lembrá-los para deixar o gostei aqui embaixo, de compartilhar o vídeo e também se inscrever aqui no canal da Cras para receber mais vídeos não só sobre esses práticos de pintura, mas tudo que envolva o universo dos desenhistas, do desenho em geral, tá? Aqui vamos fazer um pouquinho da parte azul do Kamen Rider Build, e se vocês tiverem interesse que eu traga este desenho completo aqui para vocês, colorido, no lápis de cor, deixe aqui nos comentários que eu estou sempre lendo, respondendo tudo dentro da maneira do possível, sempre que for possível. Então deixe aqui nos comentários se você tem interesse para que continue esta arte do Kamen Rider Build nos lápis de cor. Mas agora vamos passar para a parte azul e já faço mais alguns comentários por cima. Agora, neste caso, estarei fazendo a pintura das sombras de duas formas diferentes. A primeira, utilizando cores frias, e a segunda, na mesma região, utilizando a cor preta. O intuito dessa forma é mostrar para vocês, pessoal, que dependendo das cores que você utiliza para realizar a sombra, você tem sombras diferentes uma da outra. Por exemplo, neste exato momento, eu estou passando ali as cores mais frias, como lilás, o roxo, né, até o próprio um cinza escuro, um cinza azulado, né? Tudo que envolva e engloba essas cores que traz uma certa calma, que traz uma tranquilidade, como foi falado no início do vídeo. E depois eu aplico o azul por cima, porque dependendo das formas que você utiliza para as sombras, as cores que você escolhe para fazer a sua sombra, você terá resultados diferentes e cores diferentes nessa sombra aplicada no desenho. Nesse caso, eu tive um azul um pouco mais forte, um azul bem azulão mesmo, bem saturado. Em contrapartida, quando eu fiz a parte preta, eu tive um azul mais sujo, um azul muito mais carregado de preto, de cinza, do que a outra. Eu tive, digamos, que nem falei, um azul mais sujo, um azul bem mais acinzentado. Então é muito interessante ver como as cores se interagem uma com a outra, e a escolha dessas cores traz um resultado diferente. Fazer sombra não é apenas você colocar um preto, colocar uma cor mais escura do que a cor da região, mas você ver o conceito por detrás disso e ver quais cores vão te trazer um resultado que condiz com aquilo que você está passando na sua composição. Então é isso, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela atenção que vocês têm comigo e também pelo canal aqui da Cras. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, algum tema que eu possa trazer que envolva esse lado mais tradicional do lápis de cor e também dos marcadores, deixe aqui nos comentários que eu estou sempre respondendo e comentando ali, interagindo com vocês dentro do possível. Tem interesse que eu traga esse desenho do Kamen Rider Build na íntegra aqui? Algum speed drawing ou alguns vídeos que possam abordar a pintura dele? Deixe aqui nos comentários que também vocês fazem esse quadro continuar cada vez mais. E antes de finalizar, gostaria de lembrá-los para deixar o seu like, de compartilhar este vídeo e também, caso você seja novo por aqui, assistir o vídeo até aqui e não tenha feito, de se inscrever no canal e continuar recebendo mais informações deste universo do desenho, dos universos desenhistas, que não é só apenas a pintura, as dicas que nós damos aqui, mas também as lições passadas sobre como ser um desenhista e outras formas que abordam este canal da Cras.
Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Nos vemos na próxima. Tamo junto. Valeu!